Olá, eu sou Mariano Matos Martins e essa videoaula tem o título Ferramentas de Pesquisa para Construção de Personagem em Produção Audiovisual. Eu gosto de falar o título desde o início porque ele traz todo o sentido do assunto que eu quero abordar aqui com vocês. A motivação que me faz criar esse tema e essa videoaula são todos os interesses que eu venho fabricando ao longo da minha vida pelos processos de criação na área de atuação, né? Tudo isso me interessa, como se cria, como funciona, as técnicas, metodologias, tudo aquilo que coloca nós, atores, num estado de constante estudo, eu acho que é enriquecedor. Tem muita gente que acha que a nossa profissão é uma grande loucura, e é uma grande loucura, mas com método, ou com muitos métodos, né? E a gente sabe que é importante a gente estar sempre pronto para responder às demandas que cada personagem que aparece no nosso caminho traz pra gente. Então eu espero que essa videoaula inspire vocês também a criar aí um leque de dispositivos pessoais de atuação, seja com exercícios, com técnicas, enfim, mandingas, tudo aquilo que faça com que a gente entre no personagem, até mais do que o personagem entrar na gente. Eu quero convocar e provocar vocês a uma posição ativa de atuação. A minha trajetória pessoal começou, desde criança eu trabalho e me conecto com o teatro, acabei me formando em publicidade e propaganda, mas eu atuo profissionalmente no teatro desde 97, então de lá para cá muita coisa aconteceu. Eu já fiz quase 30 espetáculos teatrais, no audiovisual, em conteúdo, longas metragens, streamings também já são aí quase 20 produções, também já trabalhei em muitas performances, já atuei como diretor. Então eu trago muitas experiências com diferentes processos e diferentes profissionais, né? Cada uma dessas experiências foi uma escola para mim. E nessa videoaula eu quero aproveitar a minha experiência mais recente, que foi como o personagem Silvio Santos, que é protagonista da série O Rei da TV, que está no Star Plus. E eu vou usar esse caso como um laboratório para trazer para vocês algumas experiências que são relevantes para a construção de um personagem. Eu sei, e vocês também devem saber, que existem muitos métodos, muitas técnicas que foram sendo fabricadas ao longo da história, mas cada projeto também exige uma alquimia diferente, exige uma combinação que cada um de nós vai saber fazer, né? E de acordo com o projeto. Mas também existem pontos comuns entre eles, né? Existem alguns alicerces básicos, existem livros muito fundamentais, existe Stanislavski que sempre tem que estar ali, que ele também nos alimenta bastante. Mas essa aula tem, o primeiro nome dela são ferramentas. Então eu vou trazer aqui inspirações mesmo para vocês. Eu quero que a gente consiga trazer para perto da gente aquilo que está longe, né? Eu quero que a gente consiga construir mais e mais de dentro para fora. Porque se a gente pensar o nosso quarto de criação como uma sala escura e sem luz, meu desejo é que essas ferramentas possam pouco a pouco iluminar essa sala e criar mais proximidade, mais conexão da gente com o personagem, criar mais intimidade, mais carne, mais alma. Eu vou elaborar aqui com vocês alguns pensamentos de conceitos que alguns de vocês podem até já conhecer, mas como o nosso tempo também é curto, eu não vou poder me aprofundar conceitualmente sobre cada um deles. Mas eu espero que eles sirvam, mais uma vez, como inspiração, como provocação, e que nos processos que vocês forem atravessar ao longo da vida, vocês possam combinar alguns desses conceitos e dessas práticas com as experiências que vocês já construíram na trajetória de vocês. Então, vamos começar a nossa viagem. Muito bem, eu dividi essa videoaula em algumas partes que são correspondentes aos procedimentos e às etapas de trabalho mais comuns dentro de um trabalho audiovisual. Então a gente começa pela pesquisa, pelo zero, que geralmente é uma etapa muito ignorada, que a gente tem pouquíssimo tempo para trabalhar e pouquíssimo tempo para fazer, e muitas vezes é um trabalho muito individual, mesmo tendo uma preparação. Então, para começar, um caderno, um diário. Para mim, independente da duração do projeto, ter um caderno é uma maneira de você criar memórias, de você gerar um material de intimidade com você mesmo, com o personagem, porque naturalmente tudo que você vai viver a partir do momento em que você aceitou o trabalho vai virar história. Então tudo que você registrar
diariamente ali, anotações, colagens, frases soltas, seja o que for, tudo isso vai ser fundamental, porque todo dia vão acontecer coisas com você. E conforme essas páginas forem sendo preenchidas, você vai criar para você mesmo um espaço de consulta, um espaço de conexão de você com outros tempos, com outros momentos desse trabalho. E isso naturalmente também vai trazer um amadurecimento dos seus conceitos ao longo do projeto. Um caderno, ele é um espaço de memória visual também, então é legal você também trabalhar com cores, enfim, criar aí todo um projeto gráfico seu particular, porque ele é o seu livro. E aí a gente parte para aquela clássica leitura dramática analítica, né? E aí eu sugiro que você devore esse texto, rabisque esse texto com todas as cores possíveis e imagináveis, sempre, claro, passando por aquela análise dos elementos básicos da cena, as circunstâncias, quem, aonde, como, por quê, quais são os objetivos que você tem naquela cena, quais são os super objetivos que você tem dentro da obra como um todo, o que te interessa em cada cena como personagem, quais os conflitos que você tem com você e com os outros, com aquela situação, o que você está sentindo, qual é o seu monólogo interior, aquilo que você quer falar mas não fala, quais são os seus subtextos, como você conversa com você mesmo. E aí, claro, dividindo essa cena em quadros, você pode depois dividir esses quadros em cenas menores, em unidades, vai identificando as palavras-chave, os verbos fundamentais, porque os verbos nos movem, né, como ação, e você vai começar a criar aí umas nuvens de palavras, de conceitos, de qualidades, às vezes até aleatórias entre si, mas que são sobre o mesmo assunto, que é o seu personagem. Então essas nuvens de conceitos são muito interessantes de a gente abordar. Claro, conversar com todo mundo, com o diretor, com o roteirista, com os outros atores, fazer entrevistas com quem tem a ver, com quem não tem a ver sobre o projeto. Quais são as paixões do seu personagem? O que ele odeia? Né? Quais são os símbolos? Existem dicionários de símbolos muito interessantes que também alimentam a gente e trazem uma consciência muito importante da dramaturgia, das cenas e dos arcos. E isso possibilita que a gente reaja mais do que haja. Porque quando você reage, você responde a uma ação e então você age. E aí existe uma naturalidade dentro do seu ato. Existe também uma pesquisa biográfica que é muito interessante de ser feita, sejam personagens reais ou não, você criar um factuário, tudo o que acontece, todos os acontecimentos do seu personagem. Uma árvore genealógica, no caso do Silvio, para mim foi super interessante de criar isso, e entender o que eu chamo de falanges. Falanges interpessoais, falanges, núcleos, núcleo de família, o núcleo do trabalho, o núcleo de relações, que faz com que a gente, entrando em cena, compreenda os vetores dentro de cada cena. Quais são as relações de dependência, de interdependência entre os personagens que estão ali, porque todos que estão ali se conhecem pouco ou não, mas eles, como personagens, podem prever as ações e as reações de uns dos outros. Qual o personagem com o qual eu faço um pacto? Com qual personagem eu rompo? Então ter esse mapa é muito forte para você estar bem numa cena. E aí você pode também se aprofundar, fazer um estudo grafológico, de letra, estudo dos animais, estudo de gírias, palavras que cabem dentro desse personagem, tudo isso vai com você, né? Você vai sentir a necessidade disso. Em relação às referências internas, né, do seu próprio personagem, seja ele um personagem real ou não, aí você pode fazer um grande passeio, uma pesquisa pelos gestos típicos, os movimentos recorrentes, a postura desse personagem, como ele anda, como ele olha, como ele fica em silêncio, como ele fala com o olhar, qual é o tempo de um movimento de acordo com a sensação que motiva ele naquele momento. Porque quando a gente aceita um personagem, as suas mãos passam a ser as mãos dele. Então, a gente empresta esse corpo para essa incorporação. E aí a gente precisa se alimentar, a gente precisa de repertório, precisa ouvir muito. Nesse sentido, Spotify, YouTube, o que seja, diariamente ali um radinho com uma voz, com uma coisa que te inspire a te colocar num estado de atuação, também vale muito a pena. É uma técnica que eu usei e uso bastante, porque faz com que a gente crie mais intimidade com a pessoa e com aquele universo. Então ler, ouvir, assistir, tudo é um ponto fundamental dessa pesquisa. Em relação às referências externas, bom, é muito importante que você crie uma metodologia de coleta de informação e que você faça uma sistematização dessas referências. Essa organização pessoal dessas informações audiovisuais ou não é muito importante, porque quando a gente faz uma pesquisa de inspirações, é legal como a gente organiza.
a organização dela, seja um mood board, seja um Pinterest, vale a pena, porque o que inspira esse personagem, né? Tá tudo ali, e esse personagem é você. Então, bibliografia de apoio, filmografia de apoio. Uma coisa também que é interessante, ativar o seu personagem, que músicas e que sons podem ativar ele, ativar um estado de concentração. Claro, também, se você tiver contato com outras bibliografias aí correlatas, né, relacionadas com o seu personagem, também vale muito a pena. No caso do Silvio, bom, eu li tudo que pode existir de bibliografia dele e tal, e também fiz um diário que na última parte aqui da videoaula eu vou compartilhar com vocês, que é o meu livro, né? Aqui eu coloco, como eu falei, colagens, poemas, enfim, tudo que foi aparecendo ao longo do meu caminho. Aqui são, por exemplo, os estudos das nuvens de palavras, todas as experiências que eu vivi para essa criação, eu fui colocando nesse diário. Você, claro, vai lidar com processos muito diferentes. Às vezes você tem pouquíssimo tempo para criar. Mas eu estou jogando aqui possibilidades de a gente criar âncoras, de a gente fortalecer essa pesquisa, porque lá na frente, todo esse material ele vira um patrimônio. Ele vira um lugar seu, particular, de consulta e de fortificação, de fortalecimento para o momento presente que vai acontecer lá no futuro. Então, joguem nessa pesquisa muito amor, muita paixão e muito foco, porque ela é só sua, só você vai poder fazer e só você vai entender lá na frente o valor que ela tem para a sua construção. Bom, depois da etapa da pesquisa, a gente coletou muitas informações, a gente pesquisou e estudou, mas agora chega a hora dos ensaios, que é aquele momento em que a gente vai trazer para o corpo, para a voz, para as emoções, tudo aquilo que a gente coletou. Então nós somos pessoas que temos um tempo real, né, de vida, mas o personagem tem um outro tempo. E é essa criação que precisa ser mostrada. Então a voz e o corpo, claro, são fundamentais também para trazer essa impressão de um outro tempo que não é o seu. Então, começando pela voz, uma terapia, né, uma rotina fonoaudiológica é completamente indicada para todos os atores, esteja você trabalhando nesse momento ou não. Então, quando a gente cria ali um treinamento diário de estudo dos órgãos fonoarticulatórios, né, você vai buscando exercícios que podem ser inclusive específicos para o seu personagem e vão te auxiliar demais nessa incorporação, porque você vai encontrar ali uma partitura, por exemplo, de respiração. Você pode fazer um treinamento de sotaque, de dicção, de prosódia, enfim, ritmos, entendendo que a voz é uma base muito importante para este cavalo que vai receber essa entidade, né? Nós, atores que vamos dançar com a voz, nós podemos, a partir da voz, mostrar um personagem, mostrar um estado. Então, eu trabalho muito com a palavra erupção, e eu trabalhei bastante isso no Silvio, em que pontos da história eu consigo mostrar uma coisa que estava aqui dentro, eu consigo tirar de dentro para fora, como um vulcão. Erupções, que aparecem às vezes numa diferença de melodia, de ritmo, de volume, enfim, faz parte dessa pesquisa. Em relação ao corpo, sempre manter uma alimentação saudável e um treinamento corporal constante é muito bom, porque a gente precisa estar sempre pronto para tudo, agora, daqui a pouco. Então, o que você precisa fazer para fabricar esse novo corpo em você? Cada personagem é um corpo novo. Como esse personagem dança? Como ele fica parado? Esse tipo de consciência corporal, claro, muitas vezes a gente tem uma preparação, um treinamento, mas às vezes é nós. Então, sendo nós, vamos lá. Bom, nas pesquisas que a gente fez uma decupagem do roteiro, a gente fez alguns exercícios de pensar como esse personagem vai se compor de uma maneira mais teórica, né? E aí tem uma coisa que é, por exemplo, uma escala, criar uma escala de objetivos, de entender que agora eu quero uma coisa, agora eu quero outra, depois eu quero outra, também é interessante, porque a gente sempre quer alguma coisa. Então, quando a gente começa a analisar essas cenas e mapear, né, lá desde a pesquisa, o que eu quero agora, a gente vai começar a ter uma consciência da linha contínua da ação global do seu personagem dentro da obra. E aí, mapeamentos e escaletas são palavras que muito me agradam, porque elas criam um vocabulário seu particular e você pode destrinchar o roteiro, mapear de muitas maneiras. Pelo tempo, pela locação, pelo tipo de situação que pode acontecer.
E aí, as características vocais e corporais do seu personagem, elas também podem ir se modificando de acordo com cada uma dessas categorias, né? De repente o personagem envelhece, como no caso do Silvio, então tem uma evolução cronológica disso. Esses parâmetros você vai desenvolvendo a partir da qualidade de cada uma das cenas. Então, se eu tenho uma cena com uma família, uma cena no trabalho, uma cena amorosa, eu falo de maneiras diferentes em cada um desses lugares, eu uso frases diferentes, eu tenho um corpo diferente. Então, entender essas múltiplas expressões do nosso corpo e da nossa voz são ferramentas muito, muito úteis para o trabalho. Por exemplo, criar também exercícios de composição particulares, você pode fazer sozinho ou até com alguém, num quarto na sua casa, você mesmo pode gravar e depois assistir. É uma maneira de você aprofundar uma relação íntima, trazendo elementos cênicos que compõem com o seu personagem através de um exercício completamente livre, né? Então, cenas que não estão na cena, se não estão no roteiro, que você cria só para você, com movimentos, com objetos, com luzes, com música, com uma relação com o espaço, são coisas que também trazem bastante corporificação. Uma coisa que eu também uso muito e me agrada bastante são as técnicas de viewpoints, que é uma ferramenta de consciência espacial e do outro que é legal, e também laboratórios de profissão. Então, com que o seu personagem trabalha? Então vai lá conhecer essa profissão de perto, vai conversar com essa pessoa, de repente vai trabalhar, fazer um laboratório disso, compreendendo esse histórico de profissões também do personagem. A gente tem aí uma possibilidade de trazer carne e osso para a coisa, né? E voltando à história dos mapas e daquelas escaletas, você quando começa a trazer esse repertório de entender tudo o que está acontecendo, quais são os tipos de situação que ele vai passar, quais são as pessoas que ele vai encontrar ao longo do caminho, você vai entendendo a sua história através de espaços, por exemplo, ou através de encontros que ele vai ter. Essa ordem vai depender do trabalho que você está fazendo, da matéria-prima com a qual você está trabalhando. E aí, quando você tem essas possibilidades de entendimento, seja, eu vou ler o roteiro só a partir dos objetivos, vou ler o roteiro só a partir de frases importantes, só a partir dos lugares, só a partir de objetos importantes. Existem muitas maneiras de se ler esse roteiro. E conforme a gente vai entendendo tudo isso, a gente está preparado para compreender os pontos de virada que estão dentro de cada cena, a relação que você vai ter com cada personagem em cada momento, em cada episódio, em cada ponto da obra, né? Então essas escaletas, como eu disse, podem passar por tempo, por idade, os locais, os acontecimentos que vão surgir. Você pode, por exemplo, dar um título para cada episódio, que também pode te ajudar, um clima para cada episódio. São coisas que não estão exatamente dentro da cena, e como a gente filma muitas vezes de maneira fragmentada, permite que você acesse um lugar rapidamente, entendendo ali o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Você entende os pontos de evolução dentro de cada episódio. Você pode simplesmente acessar aquilo, mesmo que aquilo esteja completamente fora da ordem, porque você já trabalhou muitas ordens diferentes, né? Então, por exemplo, categorias de acontecimentos relevantes que se repetem. Eu tenho um choro aqui, um choro aqui, um choro aqui. Como é que esses choros se evoluem? Qual é a relação entre eles? Então, entender isso faz com que a obra total, o entendimento da obra total, ele possa ser contado através da leitura do seu personagem. Então a gente pode ver um filme através daquela cena, você está dizendo tudo o que está acontecendo ali, porque a gente traz, né, um passado, um futuro e um presente bem encarnado. Uma última escaleta que eu adoro é a escaleta de verbos, por exemplo. Vamos ler o roteiro só a partir dos verbos importantes que você já selecionou ali. Depois você fica lendo, porque aquela é uma poesia para você. Aquilo é um material de inspiração, de consulta, que faz diferença. Leituras, por exemplo, exercícios de leituras. Eu gosto muito de trabalhar isso dentro do elenco, de a gente trabalhar diferentes tipos de leitura. Por exemplo, vamos começar lendo essa cena da maneira como ela está escrita. Pronto. E depois vamos ler mostrando e falando tudo que vem à mente enquanto eu estou lendo. Depois a gente faz uma terceira leitura falando tudo que tem de subtexto, antes e depois da fala, tudo que eu quero falar, mas eu não falo, a gente joga para fora. Depois a gente pode fazer uma leitura em movimento. Depois a gente pode fazer uma outra sem palavras. A gente pode chegar a fazer uma leitura em silêncio, só com movimentos. Então também ter essa possibilidade de deschavar as possibilidades de leitura é uma coisa que traz também profundidade e muitas novas possibilidades para o trabalho. Uma outra
ferramenta interessante são exercícios com a câmera, que cada um, né, provavelmente tem uma câmera em casa, no celular. A câmera é um personagem, então ensaiar com ela e perder esse tabu é legal. E às vezes também ensaiar com um figurino, ou, claro, não um figurino que force uma incorporação de uma figura externa, mas um objeto, uma gravata, uma coisa, um sapato que te coloca num outro lugar, que te direciona a sua energia, que traz um alvo novo, né? E aí, tudo isso eu falo porque nós mesmos podemos criar metodologias para conduzir os nossos ensaios. Esses estudos que eu estou levantando aqui, eles servem para a gente criar um vocabulário e colocar ele de acordo com o que a gente sentir necessário dentro de cada projeto. Quando a gente vai construir um personagem, a gente tem que se abrir para ele. Então a gente precisa entrar naquela lógica, como ele pensa, como ele acredita naquilo que ele está falando, né? Então quando a gente entra nessa lógica interior, eu consigo justificar as minhas ações. Porque se eu argumentar corretamente como personagem, eu nunca vou estar errado. Porque o personagem pensa daquele jeito. Ele tem aquela lógica. E isso é bom até para a gente não criar um julgamento, uma crítica por parte de nós, atores, do nosso tempo, em relação ao tempo e à lógica do personagem, né? Então é importante a gente também abrir o roteiro e se abrir para ele, buscar o avesso do roteiro. Muitas vezes o que não está escrito, o que não está lá nas palavras, naquela cena, a gente pode ter na mesma cena diferentes impressões do mesmo personagem. Por quê? Porque a gente entrou entre cada linha, a gente entrou entre cada palavra, entre cada letra. Então isso traz riqueza, isso traz complexidade, isso traz também dualidade, dúvidas, né? Certezas nunca são muito boas, né, para uma criação e para uma pessoa. Ninguém tem muita certeza da vida. Nós temos desvios, nós temos mudança de ideia, nós temos fragilidades cotidianas, né? Solidões, silêncios. Eu estou aqui. Vulnerabilidades. A gente sempre busca força, né? De repente tem um ponto de fraqueza que desenha mais o contraste com a força. Também tem a libido, que é um ponto de entender onde esse personagem tem libido. Enfim, tudo isso também cria um campo magnético em volta de você, para você entender o que te atrai, o que te repulsa, dentro e fora da cena. Aquela música, Se Eu Quiser Falar com Deus, vale ouvir como um subtexto, porque a gente tem que se permitir para uma coisa, a gente tem que se abrir para ela, não tem vergonha, não tem vaidade. Vai lá, pode fazer o exercício do espelho também, vale muito, vale o que você tá jogando, porque você pode ter os seus preconceitos, mas o personagem tem outros. Então, uma coisa que eu gosto de brincar é de trazer uma coisa diferente para a cena, trazer um segredo. Uma coisa que ninguém sabe, que eu nem vou falar, mas eu tenho ali uma coisa, estou grávido de uma coisa. E eu estou poroso também, porque tem barulhos no set, tem grito, tem multidão, então a gente pode também estar poroso e reagir a esse estado presente. A questão de texto, decorar, não decorar, existem muitas técnicas, não decorar também traz frescor, também traz mais escuta. Esses são processos que cada indivíduo vai trabalhar, né? Tem uma coisa que eu trabalhei bastante, que era uma terapia do personagem. Pegava um gravador e ficava falando, olha, nessa cena eu vou passar por isso, eu vou fazer aquilo, depois eu vou para lá, eu pensei daquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Então eu ficava conversando com o gravador como se ele fosse um terapeuta, e a partir disso eu jogava tudo que eu achava sobre aquela cena, tudo que eu pensava sobre o que vinha antes, o que vinha depois. Então são coisinhas que você vai se aprofundando na lógica do seu personagem, vai descobrindo manias que ele tem, cacoetes que ele tem, pequenos rituais que ele tem. Esse tipo de recheio não está escrito. Esse tipo de recheio muitas vezes não tem nem tempo de a gente conseguir descobrir junto uma preparação. Mas individualmente vale a pena e ele aparece na tela. E depois dos ensaios, nós entramos na zona de guerra e vamos começar as filmagens. É um momento sagrado, é um momento único, há pouquíssimo tempo a perder, existe todo um movimento de equipe aí que entra em cena. Então, primeiro passo, dormir bem, comer bem e entrar nessa rotina que às vezes são 12 horas de trabalho, e acorda muito cedo e chega tarde, tem que decorar texto. Então, entender que essa rotina é um esporte faz deixar a coisa mais leve. E a gente não fica achando pesado, a gente não entra
numa energia que não combina com a criação. Então, ter um prazer de viver essa rotina é uma ferramenta também muito útil, porque a gente começa a entender que a necessidade de cultivar, por exemplo, um espaço de concentração pessoal dentro da sua vida mundana faz muita diferença. Então, se a gente está muito desconcentrado na vida, a gente pode trazer essa desconcentração para a cena. Eu gosto de produzir uma energia nesse plano que vai se refletir na energia do plano da cena. Então, bons hábitos de saúde são sempre fundamentais. A gente sabe que planos de filmagem são coisas que mudam muito. Você vai filmar uma cena amanhã e de repente muda, vira outra, e depois você tem 5 minutos para fazer aquela. Então, a gente tem que estar sempre pronto para tudo. Para todas as emoções e para todos os textos novos que podem aparecer. Por isso é importante ter feito uma boa pesquisa e ter aproveitado também a etapa dos ensaios. Existem também procedimentos de preparação para a gravação de cada cena que você mesmo pode desenvolver de acordo com o que você acha que você precisa de emoção, de corpo e de vida para aquele momento. Então, observar o outro, observar a tela, observar o set, saber o que está acontecendo, respirar no ambiente do set e não se deixar levar pelo frenesi de todo mundo correndo de um lado para o outro. Você tem que também conseguir no seu lugar imantar uma postura de concentração do seu personagem, porque de repente vai estar todo mundo gritando e no auge de tudo eles gritam ação e vira um grande silêncio e aí é só você. Então, esse lugar de segurar uma postura de concentração, porque daqui a pouco você vai jogar ali o seu jogo, é muito importante. Não se deixe levar. Leve você para o seu foco. Você tem pouco tempo para fazer. Então, essa ideia que a gente precisa construir forte da relação entre eu, o espaço, a câmera. Atrás da câmera tem gente trabalhando, mas dentro da câmera tem um público, tem uma lente ali dentro. Então são muitas camadas que a gente precisa ter uma calma. A gente precisa ter calma e para ter calma tem que ter um certo domínio dessas informações. Então, um domínio do espaço, um domínio da distância. Chega no set, conhece o set, anda, entende o que é longe, o que é perto, que objetos tem aqui, que objetos eu posso manipular aqui, conversa com a arte, entende aquele quarto é seu. Então você tem que trazer para você como se você pudesse andar ali de olho fechado, apagar a luz, como se você estivesse no seu próprio quarto. Mas é o quarto do personagem. Tem uma coisa também que eu trabalhei nesse último processo do Silvio que a gente chamou de o tom habitual do personagem. Foi num treinamento fonoaudiológico que eu fiz com a Lúcia Gaiotto. E aí a gente encontrou uma nota que a gente fez uma gravação, eu ouvia essa nota e era só um... E eu ficava com esse som dentro de mim e eu entrava em cena. Então a gente descobriu que era um som que trazia o Silvio Santos mais jovem, depois era um outro som para o Silvio Santos mais velho, mas a partir de uma vibração sonora, de uma frequência que a gente chamou de tom habitual, eu me colocava ali na frente do gol para entrar em cena. E isso me trazia força, me trazia também bastante concentração. Porque às vezes, quando a gente vai filmar, muita coisa do que a gente planejou, do que a gente pesquisou e ensaiou, não acontece, não rola, mas rolam outras. Então a cena de fato é um funeral dos seus desejos. Às vezes a gente planeja muita coisa e chega na hora, tem que lidar com outra coisa. Mas é exatamente pelo fato de a gente ter se planejado, ter estudado e ter desejado muito coisas, que a gente está pronto para o avesso delas, para o não acontecimento delas, e a gente não vai ficar frustrado. A gente vai encarar essas mudanças como mais um estímulo, porque a gente está preparado para isso. O importante é estar pronto, o importante é estar presente. Agora eu vou mostrar para vocês algumas páginas do Diário de Bordo que eu criei para a construção do personagem Silvio Santos. E também para relembrar vocês de que esse objeto é um objeto que deve ser sempre rabiscado, mexido, apagado, reescrito, e não só um objeto de consulta. Porque como é que eu vou contar a história do outro? Como é que eu jogo com esses interesses, com os meus interesses, o interesse do personagem? Esse outro que a gente está construindo, esse outro não sou eu, não é você. E sendo uma ficção, a gente está assumindo um acordo da mentira. Eu estou mentindo para vocês, e vocês sabem disso. Então vai lá e faz o seu. Faz a sua versão.
faz a máxima possibilidade que você tem para entregar para aquele personagem. Cria de repente um personagem ignorante, um personagem que não sabe, não mostra o que vem depois, mas que prepara bem o que vem antes, porque daí você vai deixar nascer os elementos de surpreendente. E aí a gente cria laço com quem está assistindo. Além de criar um personagem, construir, é preciso também saber gerar interesse. Então a gente precisa se mover nessa direção. E criar um personagem no audiovisual especificamente, além, claro, do contato que a gente tem com a preparação do elenco, é um exercício essencialmente individual. Mas a gente precisa mover montanhas de dentro da gente para chegar a lugares novos e compartilhar com o outro. Sem medo. Sem medo. Porque o medo, muitas vezes, do que vem depois, ele acaba dificultando a realização da própria ação. Então, respira, se acalma, confia em você. Seja dono do seu trabalho, seja dono da sua criação, desse personagem, exige o seu espaço, o seu tempo e navega nesse mar.